Irmãos, eu estava aqui procurando no meio dos tesouros, que tem um livro na nossa biblioteca que fala sobre a história dos hinos que amamos. Esse é o título do livro, inclusive. Eu achei uma história aqui espetacular, de um hino que eu conheço ele bastante, nem tanto no meio pentecostal, mas no meio cristão em geral, né? E também, vez por outra, a gente ouve esses hinos em algum filme norte-americano ou inglês. Muito bom. E eu quero contar a história de um hino para vocês. Então, começa com uma jovem inglesa que nasceu lá no início do século XIX, né? E filha de pais cristãos, né? Inclusive dois dos seus irmãos eram pastores. E o seu pai era membro de, inclusive, um grupo de cristãos chamado Clapham, que junto com William Wilberforce trabalharam e conseguiram a grande vitória de abolir a escravatura na Inglaterra. Olha só, que história. Mas, com uma família cristã assim tão bem sucedida, Charlotte Elliott, que é a nossa autora, prosperava em outra coisa. Ela compunha versos e poesias humorísticos tal, e estava se dando muito bem, estava ficando famosa, inclusive, quando aos 30 anos ela foi acometida de várias enfermidades que a derrubaram da cama, ficou acamada, dependente de muitos cuidados, né? E aos 32, 2 anos mais tarde, portanto, ela soube que ela não se levantaria mais daquela cama. Foi uma notícia terrível de ouvir. E a situação para uma jovem, né, foi terrível, caiu na mais profunda depressão, né? E seus parentes não conseguiam consolá-la, não havia quem a consolasse. E então a família convidou um evangelista, um pastor amigo, que a visitasse ali na casa deles em Brighton. E esse pastor depois contou que na primeira vez que ele foi lá, ela resistiu bastante, ela culpava Deus por toda aquela situação, e ele sabiamente se reservou, disse que não ia contestá-la, mas que ia orar bastante por ela, né? E Deus usou ele nessa postura tão gentil, tão moderada, tanto que 2 semanas mais tarde ela o chamou. E nessa segunda conversa ele dizia, ela confessou a ele que estava desesperada, procurando onde estava o Senhor Jesus e não sabia nem como procurar nem onde ele estava. Então ele pronunciou uma frase que a marcou pelo resto da vida dela. Ele falou para ela, você deve vir tal como você é, uma pecadora, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com essas palavras e um pouco mais que ele falou do reino de Deus para ela, a alma dela abraçou Jesus, sabe? E ali mesmo ela exclamou em oração ao Senhor, ó Salvador, me achego a ti. Frase que decora esse hino que nós vamos cantar daqui a pouquinho, né? E esse dia ficou muito especial para ela, tanto que pelo resto da vida ela comemorava esse dia, ano a ano, como o seu aniversário, o dia que ela nasceu na fé, nasceu espiritualmente, né? E ela viveu até os 82 anos numa cama, com muitas limitações, dependendo das pessoas, sabe, queridos? E uma vez até, sim, mas uma característica muito interessante. Veja, ela tinha 32, foi até os 80, 50 anos numa cama, gente. Mas ela nunca mais soube o que era uma depressão. Mas a alma dela se alegrava dia após dia. E leituras de versículos na Bíblia, né, a faziam feliz e ela se esmerou na composição, que já era o seu talento, né? E mesmo ali, ela na cama,
ela compôs 150 hinos e poesias. Uma vez, inclusive, que ela estava sofrendo muitas dores, estava sentindo muita dor por conta das enfermidades, alguém levou um folheto de autoria anônima para ver se alegrava o coração dela com a poesia, né? E curioso que quando ela viu as letras daquele folheto, os olhos dela se encheram de lágrimas, porque aquele autor anônimo era ela, né? E com tudo isso, sabe? Um dia ela estava em casa, a família estava preparando ali tipo de uma festa beneficente, né? E ela ali triste porque não podia colaborar com nada, tudo. Ela de repente olhou para a Bíblia e se lembrou daquelas palavras, né? Daquelas palavras de quando ela se converteu, ela ouviu: você deve vir tal como você é, uma pecadora, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento lhe veio a inspiração e ali, no ano de 1835, nascia o hino chamado Just As I Am, ou seja, tal qual estou. E isso foi maravilhoso. Esse hino é um dos grandes hinos cantados em todo o mundo. E uma referência muito interessante, todo mundo conhece Billy Graham, agora já promovido à glória, né? Faleceu aí há poucos anos. Billy Graham se converteu ao ouvir esse hino, depois da pregação do evangelista Mordecai Ham. É uma referência. E muita gente conta testemunho de conversão, de reavivamento, por ter ouvido esse hino. Ele foi traduzido aqui no Brasil na década de 30, sabe? E ele hoje é o 284 na harpa cristã. Pouco antes dos anos 60, um outro autor fez a tradução e ele é o hino 266 do cantor cristão também. No ano de 1960, um outro autor também desejou traduzi-lo para o português e acrescentou ali o hino 321 do Inário Congregacional. Eu estava olhando aqui duas dessas versões e eu achei a do cantor cristão mais próximo da inspiração original. Eu gostaria de compartilhar esse hino com vocês hoje. E essa história tão bonita.